Já quero esclarecer aqui de antemão que eu não tenho nenhum tipo de autoridade para poder, de alguma forma, moldar o jeito de você torcer. Não é essa a pretensão do vídeo, não é esse o meu intuito, nunca vai ser essa a minha intenção. Cada um tem a sua labuta, cada um tem seu jeito de ser, cada um tem sua forma de agir e cada um também tem a sua maneira de torcer. E eu respeito cada forma de torcer, porque eu sei que cada cabeça é um mundo e cada ser humano tem a sua personalidade. Mas o que eu vou trazer à tona no vídeo de hoje é uma reflexão posterior à sequência de jogos que o Bahia teve fora e principalmente após o Clássico Bavi do dia 18 de fevereiro, que gerou um impacto negativo muito grande na percepção do torcedor, na expectativa do torcedor, na forma do torcedor, e aqui, enquanto eu falo torcedor, eu estou generalizando mesmo. O torcedor vê o que se projeta, o que se gera de expectativa, de anseio e de projeção para o decorrer da temporada. Talvez em outras circunstâncias, em outro ano, em outra temporada, com outro investimento, um clássico Bavi, que é muito importante para o torcedor, independente da circunstância, não tivesse um peso tão grande após um revés, após um resultado negativo como esse de 2024. Isso por conta do investimento para essa temporada, né? De tudo que foi prometido através dos atos para essa temporada. Então, o Bahia pode estar bem o que for, conquistando o resultado que for, liderando competição que for, não fez a obrigação, na visão do torcedor, que era ser superior, se sobrepor ao rival por ter mais capacidade de investimento, um poderio financeiro maior e, consequentemente, por isso tudo, dá a liberdade necessária para o torcedor suar, brincar, gastar e etc., que faz parte da rivalidade, que faz parte do folclore, né? E que também faz parte da maneira do torcedor agir. Eu sou muito contra, isso daí eu deixo muito claro, a quem combate os emocionados, sabe? Eu acho que a passionalidade faz parte do futebol. Você tem que ser emocionado mesmo. Se seu time dá motivos para você poder acreditar, para você poder se iludir, como a gente costuma dizer no futebol, se libera, pai. Se libera e se liberta com o devido laele. E seja feliz. Zoa, brinca, claro, sabendo também receber a zoação, a brincadeira e tudo mais. Mas esse clássico Bavi gerou um impacto grande. E isso para mim ficou muito claro depois desses 3 jogos fora, e principalmente depois de um desempenho abaixo com triunfo, que foi o caso dessa partida contra a equipe do CRB. Ontem saiu a tabela de jogos do Campeonato Brasileiro da Série A de 2024, e quando eu falei sobre o Bahia ter que exorcizar um demônio, que é vencer o Internacional pelo Campeonato Brasileiro da Série A no Beira-Rio, algo que ainda não aconteceu, né? O Bahia já ganhou em Caxias pelo Brasileiro da Série A, o Bahia já ganhou do Inter no Beira-Rio, mas foi pela Sul-Americana, foi pela Libertadores, em períodos, momentos distintos, né? Quando eu fui ver os comentários no Reels que postei lá no Instagram, falando justamente sobre essa tabela e tudo mais, eu percebi um pessimismo grande e até um certo desespero, né? E eu reitero, a intenção aqui não é combater esse seu possível pessimismo, esse seu possível desespero, mas trazer a minha perspectiva acerca do que foi construído até aqui. O Bahia tem o melhor ataque do futebol brasileiro no momento. O Bahia é o líder do Campeonato Baiano. O Bahia é o líder da Copa do Nordeste. O Bahia teve uma sequência de 3 triunfos seguidos fora de casa. Algo que eu não lembro de ter acontecido independente do adversário. Ainda mais 3 seguidos de maneira sequencial, né? Ou seja, 100 jogos dentro de casa no meio desse processo. Depois de muito tempo, eu acredito que isso está vindo a acontecer. E por que eu estou trazendo esses fatos? Para poder realinhar a órbita e deixar claro que o Bahia, no mínimo, do mínimo, está competindo. Porque vem conseguindo pontos suficientes
para dentro das competições que disputa e está à frente dos demais adversários. Então, no mínimo, o Bahia está competindo e isso é inegável. Isso os números mostram, a classificação mostra, os resultados mostram, tá? No mínimo. Agora, o Bahia não está dando um show absurdo, apesar de em muitas oportunidades ter rendido muito bem e apesar de em muitas oportunidades ter controlado o jogo, feito o suficiente para construir o resultado e de alguma maneira passou ali a ser inteligente no segmento da partida, né? Na hora de conduzir o resultado e, de alguma forma, pensando também nos próximos passos, nas próximas partidas, nos próximos embates. Puxando aqui da memória, o Bahia não teve uma boa atuação contra o CRB, onde venceu. Não teve uma boa atuação contra o Juazeirense, onde venceu, mas o Juazeirense é difícil de julgar, então eu coloco aí como um ponto neutro de análise, assim como o do River, o Bahia perdeu, mas também coloco um ponto neutro de análise, porque nesses dois jogos o gramado influenciou, apesar de que o Bahia venceu o Juazeirense mesmo com o gramado e teve muita chance para vencer o River mesmo com o gramado. Agora, contra o Vitória da Bahia e contra o CRB, o Bahia não só perdeu um e no outro não convenceu, mas o Bahia, em momentos do jogo, correu muito risco, viu o adversário produzir até mais do que o Bahia e viu, de alguma maneira, as suas vulnerabilidades expostas. Isso é um fato. Mas são dois jogos, sendo um clássico e o outro contra uma equipe que, tecnicamente, não está no mesmo nível do Bahia, mas que para um começo de temporada em que as coisas se equilibram um pouco mais, vive um momento especial. O CRB estava invicto na temporada, inclusive tinha vencido uma equipe de Série A, uma equipe consolidada de Série A nos últimos anos, pelo menos, que é o Fortaleza, e perdeu o Bahia, independente das circunstâncias do jogo, independente de como se desenhou o resultado, independente de como as coisas funcionaram. Tá? Mas por que eu falo, torcedores, calma? Porque é simples. Basta analisar o cenário de início de temporada e como as coisas se nivelam. O Fluminense foi campeão da Recopa agora. Tá passando maus bocados. Perdeu o Clássico com 2 gols de diferença. Tem encontrado dificuldade em alguns confrontos, em alguns embates. A temporada do Fluminense meio que começou tarde. Botafogo ainda vive esses resquícios das frustrações da temporada passada. Teve problema com a Aurora no primeiro jogo, né? No segundo conseguiu se classificar. Não tem tido vida fácil ali também no Carioca. Né? A gente percebe nos estaduais, com exceção ali do Palmeiras, né, que está acima da média, que outros times também estão encontrando dificuldade, times de Série A, né, como o Corinthians, pode nem se classificar. Não sei qual é a situação atual matemática, mas vi que estava em último no seu grupo, então estava com muita dificuldade para poder avançar para a próxima fase. Né? Quando a gente para analisar, o Atlético Mineiro, com toda a sua capacidade, poderio e time que tende a brigar por título, perdeu o Clássico para o Cruzeiro, e em contrapartida o Cruzeiro perdeu na Copa do Brasil, já está eliminado para o Souza da Paraíba. Quando a gente para analisar cada uma das realidades, sabe? O Grêmio perdeu a Recopa Gaúcha para o São Luís, meu querido amigo Morbeck, inclusive, abraço para ele. Perdeu o Clássico também para o Internacional. O Internacional também não tem convencido tanto. A gente vai analisando cada cenário, cada ponto, cada região, cada time da Série A, e a gente vê que muitos estão com dificuldade. E o Bahia, em outros anos, em outras oportunidades, neste período, neste mês de março já aí que se inicia, também estaria encontrando dificuldades, também encontrou dificuldades e mostrou suas fragilidades. Até chegar no Brasileiro, mesmo conseguindo ser campeão baiano e conseguindo uma coisa ou outra no meio dessa jornada e conseguindo ter bons lampejos, a gente viu como as coisas funcionaram. Então o Bahia não está fazendo mais do que a sua obrigação pelo nível de investimento e por toda a expectativa criada, eu concordo, mas o Bahia está fazendo o que não fez em outros anos, que é ser dominante, que é estar liderando aí tranquilo o Baiano, liderando tranquilo o Nordeste, passando de fase na Copa do Brasil tranquilo e tudo mais, e levando as coisas do banho-maria. Em muitos jogos dessa temporada, o Bahia não foi brilhante, exuberante, extraordinário, porque não quis, porque está pensando no calendário, está pensando na sequência de jogos, está pensando nas dificuldades impostas nesse início de temporada, está pensando na importância de cada competição, na importância de cada embate, de cada confronto.
O jogo do Itabu no meio deu 5-0, no jogo em ritmo de treino. No começo do jogo, no primeiro tempo, ainda estava no rotação abaixo, um pouco devagar. No jogo contra o América, o Bahia fez 3-0 e começou a ficar rodando bola, em ritmo de treino também. São vários os jogos que o Bahia conduziu dessa maneira, em ritmo de treino, que alcançou o seu objetivo e via que não tinha necessidade de ficar se desgastando tanto e tudo mais, porque nesse começo de temporada é algo que realmente pesa. Então, cara, calma. Eu sei que falta zagueiro, eu sei que ainda falta ali um ponta direita, talvez, para poder brigar na posição com a Ademir. Eu sei que ainda tem essa necessidade lá atrás esquerda até a chegada do Iago Borducci, que eu acho que tende a agregar, contribuir, ser uma peça importante. Né? Eu sei que temos ainda lacunas, eu sei que temos ainda um elenco com pontos de correção necessária. Né? Eu percebo ao mesmo tempo que um Arias, né, Cuesta tem melhorado o nível do sistema defensivo do Bahia, que é realmente deficitário. Quero ver quando o Canu vai acabar cedendo espaço, se ele vai chegar e colocar Gabriel Xavier ou buscar alguma outra solução que pode vir a surgir no mercado. Eu sei que existem problemas nesse time do Bahia e eu sei que o torcedor, pelo que passou no ano passado, pelo que passou ao longo da sua caminhada, da sua jornada recente, tem todos os motivos do mundo para poder ficar desconfiado. Mas, velho, não é cenário de desespero, como eu tenho visto muitos falarem. Não é cenário de desespero. O trabalho está em desenvolvimento. Ceni é um cara extremamente vivido no futebol. E ele sabe como administrar esse processo. Comete seus erros, seus equívocos? Sim, fato. O Bavi foi uma prova clara disso. Mas ele entende como as coisas funcionam. Então vamos viver o processo, cara. Vamos viver o processo. Vamos deixar as coisas fluírem, acontecer. E não é se iludir ou fechar os olhos, mas é respeitar o que tem sido, de certa forma, desenvolvido. Tá? Inclusive, é até bom falar disso de Ceni. Ele estava trabalhando sem pressão, entre aspas, apesar de ter alguma pressão, a gente percebia que era num grau muito baixo, mínimo ali. E depois do Bavi, e aí que eu falo que o Bavi do dia 18 de fevereiro gerou muito impacto, né? E isso talvez seja até bom em determinada medida. Não perdeu o Bavi, óbvio, perder o Bavi não é bom. Mas a gente vê que o Bahia ganhou 3 seguidas fora de casa, o torcedor tá exigente. Tá ali, pô, a gente jogou mal e tal, e eu não tô confortável, mesmo ganhando 3 seguidas fora de casa, que é algo, como eu disse, que não acontecia há muito tempo, né? Eu não me recordo, pelo menos. Mas sim, tem sido muito mais cobrado depois dos erros claros no Bavi, né? Depois das tomadas de decisão antes e durante a partida, né? Da leitura equivocada e tudo mais. Ele tem sofrido essa pressão. E isso também faz com que ele se cobre mais, eu tenho certeza, porque ele tem um nível de autoexigência extremamente alto, com perdão da redundância. Então, enfim, é um vídeo para poder tentar acalmar os ânimos de você, torcedor tricolor, assim como eu, e tentar chamar você para poder confiar no processo, assim como eu. Ainda tem muita coisa para acontecer, ainda tem muita coisa para rolar, e eu acredito que esse elenco, mesmo com algumas lacunas, tem capacidade de elevar o nível, tem capacidade de alcançar os objetivos desse primeiro semestre e chegar para a disputa do Campeonato Brasileiro mais competitivo, mais equilibrado e com mais capacidade de fazer o que a gente almeja. Um brasileiro tranquilo, de paz, né? Um brasileiro sem briga contra rebaixamento e, quem sabe, com ambição um pouco maior. Então não há motivo para desespero. Respira fundo, segue o baile e vamos em busca aí, porque as coisas tendem a funcionar, tendem a fluir mesmo com os percalços, com as dificuldades que estão sendo impostas aí ao longo dessa jornada, tá? É isso, gente. Acho que o recado foi dado. Tinha mais coisas para poder falar, mas o que eu separei para poder falar aqui foi de coração. Então acho que a mensagem foi passada e acho que a gente vai ter muitos motivos para poder festejar lá para frente, né? Tomara, tomara. Valeu, um abraço para vocês. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais Nordeste. E você?